Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o Eduardo Bolsonaro parece que caiu a ficha em relação à possibilidade dele voltar para o Brasil e ser preso. E aí já ensaia ali apoiar um outro nome para a presidência da República. Que nome será esse, hein? Vamos trazer aqui detalhes sobre isso, revelações de bastidores, aí nesse momento em que o Eduardo já tem ali no STF maioria para torná-lo réu. Vamos explicar tudo para vocês aqui e também falar aqui que o Lula foi avisado de que o possível indicado dele para o STF pode ter resistência e não será aprovado lá pelo Senado, que eu particularmente duvido, já que o Senado tem aprovado tudo. Seria algo inédito no país. Será que o Lula vai bater de frente, comprar essa briga ou vai recuar e indicar um outro nome? Vamos explicar tudo aqui, só que antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai pra cima, não gostou? Pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Eduardo Bolsonaro dá sinais, indícios de que caiu na real em relação às suas chances de disputar a presidência da República. Aqui vai dizer uma matéria que ele deve intensificar sua agenda internacional contra o judiciário e o governo brasileiro, na perspectiva de que não deve retornar ao Brasil tão cedo. Em paralelo, interlocutores do parlamentar dizem que ele poderia apoiar o seu irmão Flávio Bolsonaro como plano B para a presidência da República no próximo ano, caso o pai assim decida. As conversas aceleraram, mas o martelo só será batido no próximo ano, é o que dizem. As avaliações sobre o futuro de Eduardo ocorrem na esteira do julgamento virtual na primeira turma do STF, que já formou maioria para torná-lo réu por coação. Então, oficialmente, ele ainda não é réu, mas já se tem a maioria na primeira turma, então é uma questão de tempo até ele ser oficialmente réu aí por coação. O relator do caso, o ministro Moraes, diz ver indícios de que o deputado buscou instabilidade para pressionar o STF a livrar ex-presidente da condenação pela trama golpista de 2022, que é um fato. E o próprio Eduardo meio que se orgulha disso, né? Então ele comete o crime, confessa e deixa provas soltas por aí. E o Eduardo, de uns dias para cá, a gente notou que ele vem já publicando postagens que indicam, né, um possível apoio ao nome de Flávio em 2026. E a matéria vai dizer que seus aliados, ou seja, os aliados do Eduardo, ainda buscam manter um cenário aberto em que a principal aposta e torcida é pela aprovação de uma anistia ampla no Congresso. Virou bagunça, né? O primeiro discurso era anistia para os condenados do 8 de janeiro e o pessoal tentando conversar sobre as intenções de colocar o Bolsonaro no pacote. Aí aos poucos eles foram, opa, não, é o Bolsonaro também, tudo junto. Aí daqui a pouco o Eduardo começou a cometer esse tipo de crime. Depois que a discussão da anistia já estava em andamento, aí não, tem que pôr o Eduardo junto, ela é ampla, geral e restrita. Aí mete Alan dos Santos, vai pondo todo mundo aí. Ou seja, pode cometer o crime à vontade, vamos anistiar todo mundo aí. Não importa se o crime é o que eles falam lá, né? Não, é só depredação do patrimônio público até coação aqui num processo, ou no caso do Bolsonaro, que é a coisa mais grave, então ele quer pôr todo mundo no pacote, né? Crimes graves, menos graves, gravíssimos, aí tudo anistiado. E essa turma aí que falava, bandido bom era bandido morto, até pouco tempo, mudaram de ideia rapidamente, né? Aqui sobre a anistia, a discussão diz que o novo prazo estabelecido pela oposição é de que ela seja aprovada até fevereiro, mas o parlamentar pretende manter a toada, ao lado do empresário Paulo Figueiredo, de buscar sanções às autoridades brasileiras. É, fevereiro. Eles davam como certo que isso aí seria agora, já ali, agosto, setembro, lembra? Daquela ocupação da mesa diretora na Câmara, no Senado, e não sai daqui enquanto não colocar a anistia para votar. Aí, de repente, mudaram de ideia, saíram com a promessa de que na semana seguinte ela seria votada. Até agora. Então, patriotas, bora esperar mais 72 horas ou 72 dias, semanas ou meses? Tá, e até agora, nada. Aqui vai dizer que o Eduardo vem realizando viagens para outros países, mas sem divulgação por motivos de segurança. A próxima será para El Salvador, para onde Eduardo irá acompanhado do irmão Flávio e outros parlamentares bolsonaristas para o Fórum Mundial da Segurança, onde conhecerão as políticas de Bukele, que é o presidente de El Salvador. Já estão no local os deputados Maurício do Vôlei e Nicolas Ferreira
de Minas Gerais, e por temer enfrentar o seu processo no Brasil, onde poderia ser preso, Eduardo continuará nos Estados Unidos por tempo indeterminado. No entanto, ele realizará viagens para países em que a direita está articulada. Então parece que caiu a ficha aí de que o Eduardo não pode ser candidato EAD, né? Um candidato à distância aí. Então teria que voltar para o Brasil, e voltando para o Brasil, as chances de parar atrás das grades, ela é muito imensa. Eu não vou nem comentar essa viagem dele para El Salvador, o pessoal tem um delírio de que replicar o que aconteceu lá aqui no Brasil, que vai dar certo. Aí tem uma série de problemas em relação ao que está sendo feito em El Salvador. Não vou nem entrar nisso aqui, porque eu não me aprofundei muito, mas se você der um Google aí, você vai perceber que, assim, por trás da insatisfação do povo com a insegurança, às vezes o povo apoia de forma, assim, na imensa maioria, medidas que agora podem ser boas, mas daqui a pouco pode trazer um preço, um custo altíssimo, né, para a nação como um todo. Então, cuidado com quem está empolgado aí com aquilo que o Bukele fez e está fazendo lá em El Salvador. Mas voltando aqui ao Flávio, vai dizer a matéria que na avaliação de aliados da família, que prefere lançar o nome do clã, isso enfraquecerá o nome de Tarcísio, porque demonstrará que ele não conseguiu reverter a prisão, mesmo tendo interlocução com o STF, o famoso corpo mole. Muita gente fala, o Tarcísio, se de fato entrasse no jogo, eu poderia reverter, mas será que o Tarcísio quer de fato o Bolsonaro livre? Ele fala que quer, mas nos bastidores articula como quem não quer, por uma questão óbvia. O Tarcísio tem projeto político, projeto de poder, e o Bolsonaro solto e elegível seria mais difícil para ele, Tarcísio. Então, aí tem um discurso para fora e um discurso interno ali, né? Aqui vai dizer que na prisão domiciliar em outubro, o Bolsonaro se queixou aliado das brigas públicas e trocas de farpas do seu grupo político. Ele também escalou Flávio para ir aos Estados Unidos conversar com o irmão, porque todo mundo sabe que quem tem intensificado essas brigas na direita, e aqui eu torço pela briga, é o Eduardo Bolsonaro, que é chamado de camisa 10 do governo Lula, porque quanto mais o Eduardo briga, mais isso ajuda o Lula na sua popularidade, visando também aí 2026, aí, de acordo com interlocutores, Flávio e Eduardo alinharam o discurso, e que se o Flávio for o candidato, Eduardo prometeu que o apoio será integral, e aí entusiastas dizem que o Flávio é um nome capaz de unir desde o bolsonarismo raiz ao centrão, por ser tido como esse mais moderado do que o próprio Eduardo, mas muita calma nessa hora. O Flávio, de uns tempos para cá, andou colocando as manguinhas de fora aí, revelado que talvez de moderado, né, não tem tanta coisa assim. Então é isso, mas eles também avaliam deixar para divulgar isso lá na frente, porque se já divulgar a candidatura agora, poderia ser alvo de eventuais ações judiciais. Então tem toda essa questão, e o Eduardo andou dando umas falas aí, né, de que estará do lado oposto do Lula, dando uma ideia de que deu uma baixada na fervura, e vamos ver há quanto tempo isso vai durar. Eu não aposto muito nessa recuada do Eduardo, não. Acho que daqui a pouco ele vai estar aí de novo atacando qualquer pessoa que ameace qualquer candidatura dele à presidência da República, ou, se não for dele, qualquer uma que seja da família, melhor dizendo aí, né? Bom, pessoal, vamos falar aqui agora que o Lula avisou aliados nos últimos dias que não cederá à pressão do Senado e manterá sua decisão de indicar o advogado-geral da União, o Jorge Messias, para o STF. Ao longo da semana, senadores fizeram chegar ao Palácio Planalto uma série de alertas de que Messias não teria hoje votos suficientes para aprovar sua indicação no Senado. Um desses alertas, segundo lideranças do Senado, seria o placar apertado com o qual o PGR aprovou sua recondução na casa. O nome preferido do Lula no Senado hoje para o STF seria o de Rodrigo Pacheco. Aliás, o nome preferido da cúpula do Senado, né, não do Lula. O Lula insiste no nome do Messias, e o pessoal do Senado quer o do Pacheco, mas o Pacheco, tudo indica que será o nome do Lula para disputar o governo do estado, de Minas Gerais. Então o Lula não quer jogar o Pacheco para lá. Olha, eu acho que isso aqui é uma conversa meio... não faz muito sentido, não. Né, sendo bem sincero, eu acho que o Pacheco nem tem tantas chances assim em Minas Gerais, e vamos ver como é que vai ser essa articulação, porque de fato, se for votada ali e a indicação do Lula recusada no Senado, será a primeira vez. Isso não é bom, isso passaria um recado de fragilidade do Lula lá, né, nessa casa, mas, sinceramente, não sei, eu acho que o Jorge Messias já foi elogiado até por
setores evangélicos, então acho que vai ser aprovado se indicá-lo ali. Aprovaram o Flávio Dino e o Zanin, ex-advogado do Lula, e o Dino, né, que dispensa comentários em relação à proximidade dele com o Lula, então Jorge Messias, eu acho que também será aprovado se for indicado para o STF, na vaga que vai ser aberta aí em breve. Pessoal, eu quero trazer agora um recado importante para você que está afim de uma renda extra. Pois é, não falo aqui de bet, nem de tigrinho, nem de aposta online, eu falo de trabalho. Se você já está com a vida tranquila, não quer ganhar um pouco mais ou muito mais, você pode até pausar o vídeo, deixa o like aí e pode assistir outro do canal aqui ou do canal Cineminha do meu filho, Fábio Jacob. Mas se você quer um cascaia a mais, fica até o final, porque eu trago aqui uma oportunidade realmente de você melhorar a sua vida, ganhar um dinheiro extra para, quem sabe, reformar a sua casa aí, algum cômodo, pintar, comprar aí alguma coisa que você está sonhando há muito tempo, uma air fryer, uma geladeira nova, trocar de carro, trocar de moto, não sei, ou comprar. Então tudo isso você pode fazer tendo um dinheiro a mais. E é o que está acontecendo aqui com muita gente que conheceu, né, novas formas de trabalho home office. Não tem que sair de casa, jornada 6x1, patrão enjoado enchendo o saco na cabeça, trabalhar de casa, né, sem ter que pegar chuva, frio e sol quente, sair de madrugada, ônibus lotado, nada disso. E eu vou deixar aqui embaixo um link para você clicar e falar com o Clayson, que é um youtuber progressista que certamente você já conhece, já ouviu falar por aí. E ele vai te enviar lá um material muito bacana, e eu quero trazer aqui o resultado de algumas pessoas, né, que entraram e se deram muito bem. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do Carlos Matos. Mandou aqui um depoimento para nós. Sabe, cara, é essencial ter interesse em resolver os problemas. E hoje foi um daqueles dias repletos de desafios. Cheguei em casa exausto, depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado, estou aqui dedicando o meu tempo para montar alguns vídeos para o Orgânico. Queria compartilhar contigo o resultado de todo esse esforço. Dá uma olhada e mandou o print. O cara ganhou lá 643,83 dólares. Se fosse real, já seria bom, hein? Mas dólares, você multiplica, dá mais de 3.200 reais. Então, tem gente que tira mais do que isso, gente que tira menos. Depende de quê? Do esforço, da dedicação, do tempo disponível. O caso do Carlos, trabalha na fábrica, chega em casa e vai trabalhar nisso aqui. E tem gente aprendendo muitas coisas, trabalhar com vendas na Magalu sem estoque. O William vai ter que comprar produto e vender? Não, você vai aprender a vender sem estoque, que é uma modalidade que cresce no mundo inteiro. Então, repito, o link está aqui embaixo, clica aí, bora conhecer e quem sabe isso pode mudar a sua vida, né, e também das pessoas, né, que vivem com você aí. Então é isso, gente, valeu, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!